Tem uma frase que a gente ouve em praticamente toda instituição de longa permanência para pessoas idosas. As ILPIs, a frase é: a pessoa está no centro. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no abismo que muitas vezes separa o que se diz do que se faz. E mais importante, vamos ver como transformar esse lema em uma realidade concreta. É isso, a pessoa está no centro. Essa frase ecoa pelos corredores. Ela é uma promessa, né? Uma promessa de cuidado, de respeito à individualidade de cada um. Mas vamos ser sinceros, o que ela significa na prática, no dia a dia? E é aqui que o desafio começa. Essa frase é só um quadro bonito pendurado na parede, ou ela é o pilar que sustenta cada interação, cada decisão, cada detalhe do ambiente? Para a gente entender bem essa diferença, que é crucial, vamos analisar dois cenários. Eles são fictícios, mas, infelizmente, muito realistas. Vamos lá para o nosso primeiro cenário. Quero que imagine comigo a Lucia. Ela é uma filha chegando para a primeira reunião de acompanhamento do pai na instituição. A ansiedade dela é quase palpável desde o primeiro momento em que ela pisa lá dentro. A recepção já dá o tom de tudo. Sabe, plantas de plástico que não têm vida, enfeites que infantilizam os moradores. A Luciana olha para aquilo e sente que o pai dela, um homem com uma história, com uma vida inteira, foi colocado num lugar que simplesmente não o reconhece. A sensação de inadequação é imediata. E para piorar, a espera, a angústia só aumenta. Cada minuto que passa, ela fica pensando, poxa, se marcaram o horário, deveriam cumprir. Aquele atraso não é só um inconveniente, é uma mensagem clara de que o tempo dela e, por consequência, a importância da família dela não são a prioridade ali. E então ela entra na sala, pensa num espaço funcional, mas nada humano. Luz de neon, fria, armários de mais armários de remédios. Não tem nada ali que acolha, nem uma foto, nem uma cor que traga vida, nada que diga, aqui a gente se importa com pessoas. É um ambiente estéril, não só fisicamente, mas emocionalmente também. E aí vem o momento decisivo. O médico começa a reunião, solta a frase de efeito. Aqui, a pessoa está no centro. Só que logo em seguida a contradição vem de forma brutal. Ele vira para Lucia e pergunta qual é o nome do pai dela. Naquele instante, a frase bonita se desmancha no ar. Vira uma casca oca, sem sentido nenhum. O que vem a seguir é basicamente uma lista de problemas. A conversa foca só no que está errado, nos déficits, nos comportamentos vistos como negativos, e a solução? Química e física. Mais remédio e contenção. O pai da Lucia não é visto como uma pessoa, mas como um conjunto de sintomas que precisam ser gerenciados. E assim, de forma bem abrupta, a reunião acaba. A próxima avaliação do plano assistencial individualizado, o famoso PAI, só daqui a 3 meses. A Lúcia sai de lá com um papel na mão para assinar e um sentimento terrível de impotência, se perguntando se colocar o pai ali não foi um grande erro. Ok, agora respira fundo. Vamos imaginar esse mesmíssimo dia, mas em um lugar diferente. Um lugar onde as palavras e as ações andam de mãos dadas. A Lucia chega para a mesma reunião, mas numa instituição onde o cuidado é uma prática diária, e não só um discurso. De cara, a primeira impressão é a outra. As paredes têm vida. Estão cheias de fotos dos moradores em atividades, sorrindo, interagindo. Não tem infantilização nenhuma. Pelo contrário, tem uma celebração da vida que continua. O ambiente transmite de verdade uma sensação de lar, de comunidade. Dessa vez, não é só um médico que recebe a Lucia. Uma equipe inteira está ali, presente. Isso logo de cara já mostra uma visão muito mais completa, mais colaborativa do cuidado. Cada profissional ali vai trazer um olhar diferente sobre o pai dela. E a sala de reunião, que diferença! É um espaço pensado para o conforto, para a conexão. E tem um detalhe poderoso. Na mesa, uma foto do pai dela sorrindo. Ele não é um número de prontuário. Ele é uma pessoa reconhecida e presente antes mesmo da conversa começar. E então, um gesto que muda tudo. A equipe se refere ao pai dela pelo apelido. E eles fazem questão de explicar o porquê. O nome é a nossa primeira identidade. É um ato que pode parecer pequeno, mas tem um simbolismo imenso. Mostra que eles se deram ao trabalho de conhecer quem ele é de verdade. A filosofia da equipe é completamente diferente. O foco não está no que se perdeu com a doença, mas no que ainda existe, no que permanece. Eles não enxergam um saco vazio, como a Lucia chegou a pensar no outro cenário. Eles veem uma pessoa com potencial, com desejos, com vida pulsando. E claro, o plano de cuidados reflete essa filosofia. As soluções propostas não são contenção e sedação.
São socialização, são estratégias para entender o comportamento, é acompanhamento próximo. A agressividade não é vista como um sintoma para ser suprimido, mas como uma forma de comunicação que precisa ser decifrada. Depois de ver esses dois cenários, que são como o dia e a noite, vamos analisar mais a fundo o que realmente separa um do outro. Qual é a anatomia dessa diferença tão fundamental no cuidado? Se a gente olhar para essa comparação, fica muito claro como tudo está conectado. No cenário 1, o foco nos problemas leva a uma comunicação fria, técnica, a decisões unilaterais, tudo num ambiente impessoal. Já no cenário 2, o foco nas potencialidades gera uma comunicação empática, decisões em equipe e um ambiente acolhedor. Não são coisas isoladas, sabe? Elas formam um verdadeiro ecossistema de cuidado. Então, a grande pergunta para gestores e profissionais é: como é que a gente constrói essa coerência? Como garantimos que a promessa de colocar a pessoa no centro seja mais do que só um belo slogan na parede? É fundamental entender que essa mudança não acontece por acaso. Ela exige planejamento, exige uma intenção clara, exige treinamento constante em comunicação e, acima de tudo, exige a construção de alianças. É preciso investir tempo, investir recursos para que a equipe saiba como acolher, como ouvir e como colaborar de verdade. E tudo isso nos leva ao objetivo final. A coparticipação, essa palavra que a gente ouve tanto, não é só um procedimento. É a chance de criar uma aliança terapêutica. Uma rede de confiança onde a equipe, a família e o residente se apoiam nesse processo, que às vezes é bem difícil, mas é sempre muito valioso. O processo de viver ao lado de. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Uma provocação, na verdade. Olhe para a sua instituição, para suas práticas, para suas reuniões. Com honestidade. As palavras e as ações estão caminhando juntas? A resposta para essa pergunta é o que define se a pessoa no centro é uma verdade ou se é só mais uma frase bonita na parede.